Senhoras e senhores, boa tarde. Solicitamos a todos que ocupem seus lugares e coloquem seus celulares no modo silencioso. Após a palestra, faremos um intervalo de 15 minutos para um coffee break e para a inscrição dos interessados na participação do debate, que terá início logo em seguida. As fichas de inscrição para o debate estão disponíveis na mesa ao final deste salão. Canto do Hino Nacional. Palestra: a participação da Marinha do Brasil na Força-Tarefa Combinada 151 e os ensinamentos obtidos, a ser proferida pelo contra-almirante Antônio Braz de Souza. O currículo do palestrante está disponível para leitura no hall de entrada do salão. Com a palavra, o almirante de esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, presidente do Clube Naval. Boa tarde a todos. Eu queria dar as boas-vindas, em especial ao pessoal de branco. Infelizmente, é difícil a gente conciliar todas as agendas. O Comando de Operações Navais, que estava muito interessado nessa palestra,
está recebendo uma visita de uma alta autoridade da Força Aérea Brasileira, então o Almirante Mello e uma boa parte do seu Estado-Maior não pôde comparecer à palestra, e da mesma maneira a Escola Naval, os aspirantes estão em provas hoje, não puderam também comparecer, mas essa palestra vai receber o upload para o YouTube e vai ficar disponível para todos no site lá do YouTube do Clube Naval. Essa palestra do Almirante Antônio Braz, eu tenho certeza que vai ser muito interessante, não estou fazendo pressão no palestrante, mas a experiência que ele teve, eu comparo a experiência que os fuzileiros navais tiveram na MINUSTAH, que é algo mais próximo do combate em tempo de paz, e essa experiência, normalmente, ela traz muitos conhecimentos e muitos ensinamentos que a Marinha pode, na sua permanente preparação para atuar em combate. Então, tenho certeza que a palestra vai ser muito interessante e passo a palavra ao Almirante Antônio Braz, por favor. Vou tentar coordenar aqui o microfone e o passador. Bom, em primeiro lugar, Almirante Prado Maia, é uma honra para mim ter uma plateia tão seleta como essa, e eu gostaria de efusivamente agradecer o convite para estar aqui apresentando o trabalho da CTF 151 e bem como os seus desafios atuais na situação que a gente vive com esse conflito no Oriente Médio. Então, portanto, eu agradeço muito ao convite, novamente, e vou tentar aqui ser o mais professoral possível, porque a situação é muito complicada no Oriente Médio. Então, se a gente chegar no nível de certas coisas que eu posso falar aqui, vocês não entenderem, nos debates a gente pode discutir isso aí. Então, eu vou seguir esse sumário, começando aqui com as relações de comando, para poder ver aonde está inserida a CTF 151. O meu comandante, um almirante 3 estrelas, é subordinado a um general 4 estrelas que fica sediado nos Estados Unidos. Além de comandante da Combined Marine Force, ele é também comandante das Forças Navais do Oriente Médio e da 5ª Frota. Então, ele ocupa 3 chapéus. Embaixo da CMF, há um deputy, que seria um chefe de Estado-Maior, e as 5 forças-tarefas. 150, 151, 152, 153 e 154, que é a mais nova. Só para relembrar, não há relação de subordinação entre as forças-tarefas e, evidentemente, o comandante da Combined Maritime Force, como o da 5ª Frota e do Navicente, são a mesma pessoa e sempre um oficial da Marinha Norte-Americana. E o deputy da CMF é um oficial do Reino Unido. Isso aí é um cargo já fixo deles, que trocam. O Reino Unido troca anualmente. A CMF depende aí da DPMM lá dos Estados Unidos. Bom, a visão da CMF. Eu peço ao senhor para falar aqui a sigla em inglês, porque eu passei 8 meses falando a sigla em inglês. Agora, falar em português, eu vou acabar me enrolando com as palavras aqui, com as letras, né? A CMF é uma organização flexível. E isso é muito interessante, porque os países colaboram com a CMF de acordo com as suas possibilidades, seja de meios ou de pessoal para guarnecer os estados maiores, certo? Isso faz da CMF uma colisão de vontades. E o que é isso? Os países só cumprem estritamente suas leis nacionais. Esse é o espírito da coalizão com vontade. Outra coisa interessante também a falar é que a CMF é liderada pelos Estados Unidos e não está subordinada à ONU. Eu me lembro que quando fui para lá, alguns me perguntaram quando é que eu ia tirar o meu LIV, e a gente não tem direito a LIV na CMF, porque ela não pertence à ONU. O LIV é tão somente para quem faz operações de paz pela ONU.
A CMF não tem isso. É claro que se o país, qualquer dele, dentro desse espírito de coalizão de vontades, falar que vai tirar um livre, vai tirar o livre. Mas não era o nosso caso, até por questões remuneratórias. Se eu voltasse para o Brasil sem direito a um livre, meu pagamento ia ser cortado. Ah, mas por que quando fazia a Unifil e a Minustar não tinha isso? É porque a remuneração era diferente. Eu estava recebendo pela Marinha, de fato. E as Forças de Paz da ONU recebem parte do salário pela ONU. Opa. Bom, aqui um breve histórico da nossa participação na CTF 151. Em 2003, nós aceitamos o convite da Marinha norte-americana para participar apenas como observador durante um período de 4 meses. Em 2015 a 2017, nós aceitamos evoluir esse prazo para um oficial de ligação com um prazo de 1 ano cada um. Em 2019, a gente recebe o primeiro convite para comandar qualquer força-tarefa, é uma questão de vacância, o senhor escolhe qual força-tarefa que quer. Em 2020, tem um aceito do nível político, e isso é uma história interessante, porque, ao analisar as missões das CTFs, o MRE apenas indicou para a Marinha assumir o comando da CTF 151. Portanto, nós não podemos assumir o comando da 150, da 153 e da 154. Por quê? Essas outras forças-tarefas, elas fazem combate a tráfico de drogas, tráfico de armas e operações antiterrorismo. Então, o MRE não quis mexer nesse vespeiro e falou assim, olha, você pode ser comandante da CTF 151, que eu vou mostrar para o senhor agora em seguida. A CTF foi estabelecida há 15 anos, o meu Estado-Maior, acho que gera curiosidade para todo mundo aí, ele era composto de 23 militares, 12 brasileiros e 11 estrangeiros. Esses 11 vinham cada um de um país. Mais na frente, mais adiante, eu vou mostrar isso aqui. Eu sei que a imagem não está muito boa, mas a foto de cima, eu não sei se vocês conseguem observar um avião e 4 paraquedistas aqui. Isso foi uma manobra, e vou falar assim jocosamente, que a Marinha Indiana fez com operações especiais para retomar esse navio que estava sequestrado há 3 meses. E ela, de fato, pelo que a gente vê, mas evidentemente são informações que podem ser tendenciosas, eles conseguiram salvar toda a tripulação e todos os piratas ilesos. Os piratas estão na fotografia de baixo, sentados num convés enquanto a tripulação está em cima. Então, isso foi uma operação espetaculosa deles. Voltando agora à questão do MRE. O DNA da CTF 151 é suprimir a pirataria. Essa é a função principal. Indiretamente, ela pode combater tráfico humano e pesca ilegal. Vejam que ela não se mete com tráfico de drogas, tráfico de armas e operações antipirataria, antiterrorismo. E a fim de contribuir, né, para impedir o cometimento de ilícitos de atores não estatais. Isso é muito importante. Sendo uma colisão de vontades, ela não pode combater um ente estatal, porque senão isso pode ser um caso seríssimo de relações diplomáticas. Né? Bom, 3.120 milhas náuticas quadradas. Essa é a minha área de atuação. E vocês sabem o que isso quer dizer? Que todos juntos ainda somos fracos. Essa é a realidade. Vejam a área de operação. A área de operação da CTF 151 engloba toda a área da CMF, exceto o Golfo Arábico. Aí vocês vão perguntar, por que Arábico? Não é o Golfo Pérsico? É o Golfo Pérsico, mas no Oriente ninguém chama ele de Pérsico, porque dá sentido de pertencimento à Pérsia, que é o Irã. Então eles chamam de Golfo Arábico. Conduzimos operações de pirataria de maneira conjunta com a EUNAVFOR, como eu vou mostrar mais adiante, e ainda, para ficar mais fácil,
nós temos 3 choke points, que é o Estreito de Hormuz, que dá entrada para o Golfo Arábico, Bab el-Mandeb, para o Mar Vermelho, e o Canal de Suez. Uma região estratégica para o planeta, onde 15% de todo o comércio mundial passa por aí. As lanes dessa área de atuação, elas estão sempre congestionadas e infestadas de navios. Ou seja, é um prato cheio para quem cometer qualquer tipo de ilícito. Bom, as realizações do meu comando. Para quem está curioso, o meu comando foi do dia 23 de janeiro até o dia 24 de julho. Então, são 6 meses de comando em caráter de revezamento. Eu tive sob minha subordinação durante todo esse período 10 navios, 6 aeronaves, 2 satélites, não necessariamente todos juntos, já que é uma coalizão de vontades, pertencentes ao Canadá, EUNAVFOR, Índia, Itália, Japão, Paquistão, Coreia do Sul, Seychelles, Estados Unidos e Reino Unido. Além disso, como eu falei, as 11 nações que participaram do Estado-Maior: Arábia Saudita, Bahrein, Espanha, Itália, Jordânia, Japão, Omã, Coreia do Sul, Singapura, Tailândia e Turquia. Além disso, com o apoio da EUNAVFOR, nós resgatamos 2 navios mercantes e 8 barcos pesqueiros, tendo, durante esse período, 54 incidentes de pirataria. E o senhor vai perceber que esse número ele é bastante significativo, porque até novembro de 23, como eu vou mostrar aqui na linha do tempo, a pirataria estava adormecida há 4 anos. 4 anos sem um caso de pirataria. Estou querendo falar tudo agora, mas tem mais coisa pela frente. Vamos lá. Bom, essa é a foto do Estado-Maior brasileiro. Eu destaco aqui a comandante Luciana, foi a primeira mulher a participar, brasileira a participar da CMF. Nós éramos 11 oficiais e 1 suboficial. Bom, os desafios da CTF. Quais seriam os nossos desafios? Ameaça à pirataria geograficamente dispersa. Isso aí é óbvio. 3 milhões de milhas náuticas quadradas. Vulnerabilidade do tráfico marítimo. Falta de informação das atividades piratas. Ou seja, no momento que você tem uma crise grande na Somália e no Oriente Médio, e você precisa se reforçar com meios, com informações, com inteligência, com disponibilidade de meios navais e aeronaves, enfim, não há o que se fazer se não houver uma cooperação e, se possível, um aumento das parcerias que a CTF faz com os entes estatais da região, como, por exemplo, o ONU, países lindeiros, a Marinha da Turquia também nos ajudou muito, a Marinha da Índia não me ajudou nada. A Índia, ela busca um protagonismo dela na região, então, aquela operação toda que ela fez, ela não comunicou a ninguém. E próximo a ela, cerca de 10 milhas, tinha um navio espanhol, da EUNAVFOR. A EUNAVFOR trabalha muito conosco, né? A gente troca muita informação, fazia videoconferências com comandantes da EUNAVFOR toda semana. O meu chefe de Estado-Maior também fazia isso com o chefe de Estado-Maior dele. A gente trocava muita informação e ainda tinha o apoio dos navios e das aeronaves dele, que fazem um belíssimo trabalho de inteligência. Bom, visão geral, um overview da pirataria. Chefe, a pirataria, ela segue, como a gente falava lá no Bahrein, naquele ciclo Oda ali. E ele começa assim: a Somália ficou em guerra civil durante anos. Quando a guerra civil começou a amainar, entraram na pior seca que já tiveram até hoje, que ainda estão nela. Crises políticas, econômicas e sociais vêm a reboque, evidentemente. Agora vamos associar agora a insegurança alimentar do Somália. Quando ele tem a insegurança alimentar, ele busca a pesca como solução.
Só que a pesca ilegal, não autorizada e não regulamentada, acabou com o estoque de peixe deles. Então, eles não tinham o que comer. Mais uma coisinha, a marinha deles foi completamente devastada durante essa guerra civil. Então, não tem como patrulhar efetivamente as águas jurisdicionais deles. Bom, quando o senhor pega tudo isso e vê que é o regime tribal do Somali, a gente já começa a perceber que o recrutamento de jovens para atividades ilícitas vai ser maior. Está todo mundo buscando sair dessa confusão. Bom, essa é a linha do tempo, como eu ia falar. O primeiro ataque ocorreu de pirata em 1991. Em 2008, houve um aumento da atividade e foi estabelecida a Operação Atalanta, que é da EUNAVFOR. É uma operação da União Europeia, ela não é da OTAN, da União Europeia. Em 2009, é estabelecida a CTF 151 e em 2010, a atividade de pirataria atinge finalmente o seu pico. Continuando, em 2012, a EUNAVFOR tem autorização da Somália para operar no mar territorial deles, e isso é um dado estratégico importante, por isso que ela é tão importante até hoje para a CTF 151. Em 2016, a OTAN abre outra operação, que é a Ocean Shield, né? Em 2017, nós temos o último ataque pirata bem-sucedido, seguido de 2019, com a última tentativa de ataque. Tudo tranquilo, todo mundo, né? Pirataria está suprimida. Vamos lá, então. 2022, a ONU não renova a resolução dela, que permitia que os navios da CTF também pudessem entrar no mar territorial somali. A pirataria estava tranquila. Ato contínuo, em janeiro, é extinguida pela indústria marítima, e quando eu falo indústria marítima, eu me refiro à comunidade marítima. É extinguida a área de alto risco que tinha no chifre da África, porque estava tudo tranquilo. Aí começa um conflito do Hamas com Israel. Coisa de um mês depois, em novembro, temos o primeiro caso de pirataria depois de 4 anos. E foi logo sequestrando um navio, que é aquele navio que eu falei da faina espetaculosa do indiano. E como eu estou falando num ambiente que só tem oficiais, né, eu estou falando algumas coisas aqui que não necessariamente podem sair daqui dessa porta com o bom senso de vocês. Mas nós vamos mostrar isso. Bom, níveis dos incidentes de pirataria. Só pode ver, observar. Começando ali em 2009 e indo até 2024. Só tem um momento ali de supressão da pirataria, podemos chamar assim. Em novembro de 23, começam já com 7 casos. E no primeiro semestre de 2024, 54 casos de pirataria. Então, eu vou mostrar isso na frente. Temos os fatores internos da Somália. Temos os fatores externos do conflito no Oriente Médio. Agora a gente tem que botar mais um tempero, que é o clima. Isso é a altura de ondas. Então, esse período, à esquerda do gráfico, começa de dezembro e vai até junho. Foi no meu quarto de serviço, chefe. Foi no meu quarto de serviço que a pirataria começou a avançar. E no primeiro mês meu de comando, eu tive 17 casos de pirataria.
eu pensei aqui, eu vou passar aqui 8 meses sem dormir, né? Mas depois a gente vai se acostumando e vendo isso tudo. Então, nesse período ali, de dezembro até junho, é onde ocorrem os maiores números de incidentes de pirataria. E quando eu me refiro a incidente, eu não estou falando num barco sequestrado. O incidente é uma aproximação não cautelosa, é uma aproximação hostil, é o uso da guarda privada que embarca em alguns navios mercantes. O fato é que, nesse período, é onde ocorrem 65% dos casos, e isso vem sendo analisado estatisticamente desde 2009. Nós analisamos 530 casos de pirataria, e deles, como eu falei, 65% ocorrem nesse período. Agora, eu tenho absoluta certeza que, neste mês, o comandante turco que me rendeu, ele vai começar a ter trabalho. E eu vou mostrar isso mais para frente. Bom, situação até o fim do meu comando. Essas pizzas são interessantes. Você pode ver na primeira, à esquerda, 65% dos barcos que sofreram qualquer tipo de ameaça são pesqueiros. E apenas 35% navios mercantes. Quanto à localização do incidente, isso é outro fato interessante, 58% ocorrem na costa da Somália, próxima à costa, evidentemente, e no Golfo de Adém. E outros 42% ocorrem distantes da costa da Somália. Nisso a gente já percebe uma capacidade do pirata de se afastar de terra. Bom, PICASP é a segurança armada privada. O que nós tínhamos agora, esse ano, 62% usaram a segurança armada dos navios mercantes. Na verdade, teve até navio pesqueiro de maior porte que botou. A operação está aqui, ó, não é isso? E 38% sem o PICASP. Isso, até 2009, era cerca de 80% usavam a segurança armada e 20% não. O fato é que 100% dos navios que empregaram a segurança privada armada tiveram a ameaça repelida. 100%. Agora, é claro, isso é um serviço muito caro. É muito caro. Aqui eu mostro, com dados de inteligência, nós descobrimos 3 grupos de piratas em deployments no meio do Oceano Índico Ocidental. Tinham capacidade para ficar cerca de 30 a 40 dias. Então, eles usam o Dhow, que é aquele barco de cima, como navio-mãe, e os pequenininhos de baixo, como barco de assalto. Aí eles saem rebocando ali 4, 5 esquifes daquele, esquife de baixo e o Dhow de cima. E aí eu relembro, na pizza, que 65% dos casos foram de barco pesqueiro. Eu tenho para mim que eles estão aumentando a frota deles para causar a pirataria em alto mar. Mas isso é uma opinião do Antônio Braz. Agora sim, a pirataria, ela é um negócio. E ela interessa a muitos atores. Então, os pilares dela são a capacidade, oportunidade e a intenção. A capacidade foi criada quando eles começaram a roubar os pesqueiros para usar de nave-mãe. Além disso, dos 6 campos que nós mapeamos de piratas, eram campos com caminhão, picape, tanque de combustível, alojamentos, dezenas de barcos no mar, na beira da praia. Então, era uma situação preocupante. E isso a gente fazia usando a aeronave da Aeronavifor, que sobrevoava os campos e mapeava tudo. Bom, a oportunidade aparece com a redução do número de meios para todo mundo ir para o Mar Vermelho. Então, Golfo of Aden e o Oceano Índico ficaram desprotegidos, vamos dizer assim,
foi todo mundo para o Mar Vermelho para proteger o tráfego marítimo. E o clima bom no meu quarto de serviço. E a intenção, aí sim, vem o negócio. O pirata, ele não nasce pirata. Ele não faz faculdade de pirataria. Ele vai atuar no ilícito que for mais atraente para ele. Com essa situação do conflito no Oriente Médio, a necessidade de concentrar os meios no Mar Vermelho, ele viu a oportunidade, aliás, a intenção dele vai ser cumprida com a oportunidade de cima, né? Com o clima e a quantidade de meios navais. E ao do lado, aquele lá é o modelo de negócio deles. Aquele pirata que a gente vê na televisão, de gueta, bermuda, camiseta rasgada, é a base da pirâmide. Os de cima são os chefes da tribo. E há indícios de inteligência que o Al-Shabaab, que é um grupo terrorista muçulmano, já está se associando a um grupo de pirataria. E o Al-Shabaab, ele é associado com o Al-Qaeda. Então, essa faina da pirataria, ela pode transcender tão somente o desejo do pirata de ganhar um resgate, porque o pirata ele não quer ganhar um resgate, aliás, minta, ele não quer roubar a mercadoria que há no navio. Ele quer o resgate pelo navio, a carga e a tripulação. E conseguiram um de 5 milhões de dólares. Conseguiram um de 5 milhões de dólares. Em outra faina também espetaculosa, uma aeronave paisana pousou no navio mercante com dinheiro vivo, entregou para o pirata entregou a chave do carro e falou, pode levar. Exatamente assim. É claro que eu estou falando jocosamente. Então, e a pirataria, como eu falei, ela interessa a muitos entes. Vou falar só alguns aqui. Empresas resseguradoras, empresas de seguro, que todas se concentram na Europa, as empresas de Picasp, que têm crescido violentamente, normalmente são militares da reserva que trabalham para essas empresas, além de escritórios de advocacia da Europa, são interessados na pirataria, porque os líderes, os chefes garantidores, é um pacto que eles têm. Eu garanto a sua saída quando você for preso, porque poucos países, inclusive nós, quer dizer, inclusive nós não, tem persecução penal. Prender o pirata, faz o que com ele? Tem que haver cadeia, tem que haver advogado de defesa, tem que haver promotor, tem que haver juiz, tem que haver cadeia. E isso é muito dificultado. Poucos países lindeiros da África têm isso. Que eu conheça o Quênia, a Índia e Seychelles. Bom, a pergunta ali é simples. O equilíbrio foi afetado? É claro que foi afetado. Na medida que há um relaxamento da comunidade marítima, a ONU não renova a nossa autorização para entrar no mar territorial da Somália. E o senhor associa isso, a redução do número de meios, concentrando eles no Mar Vermelho, é claro que o equilíbrio foi afetado. Eu não tenho a menor dúvida disso aí. Essa área de alto risco é aquela dali. Vou falar aqui, rosa, é rosa, né? Não é porque eu sou daltônico, não, é porque rosa realmente... Mas essa figura aí foi o comandante Yoshiaki que roubou do Centrix. Então não dá para mexer nela. E as nossas opções? Quais seriam? Bom, a primeira delas é tentar aumentar as parcerias, que era o que eu estava fazendo nessas fotos aí, não é porque eu sou bonito, não. Eu estou com um turco, estou no KMTO, e o KMTO é uma agência de controle marítimo que fica em Dubai, e estou com o diretor do escritório de Office Drugs das Nações Unidas. Esse cara, ele tem muito dinheiro, quer dizer, ele não, a ONU, né? Então, ele construiu uma prisão para piratas em Seychelles e construiu outra no Quênia. Então, ele era um interessado na pirataria e conversava muito comigo. Mas é uma pessoa assim, ele tinha pena do pirata. Nossa, é pobrezinho. Realmente é pobrezinho, mas isso não justifica entrar para o crime, né?
Bom, e como conter o surgimento? Primeiro eu vou falar das fotos. O navio de cima, que está alvejado ali no costado, é aquele que a Índia fez a ação espetaculosa e ela alvejou o navio para intimidar os piratas. E o de baixo é o Rubimar, que foi afundado pelos Houthis. Ele tinha uma bagatela de 21 mil toneladas de fertilizante, sem contar, evidentemente, tanques de óleo abarrotados e por aí vai. Bom, conter pirataria, é muito filosófico isso. Mas eu diria que estabelecendo relação com atores estatais, identificando opções de persecução penal, eu acho que seria o nosso melhor caminho agora. O resto, para mim, tem muita filosofia nisso daí, porque é otimizar a presença da naval, empregar diversas fontes de informação, isso aí a gente faz diuturnamente lá. Esse era o nosso trabalho. Agora, a persecução penal ninguém se entende. Numa coalizão de vontades, então, é impossível. Eu determinei a minha assessora jurídica, à época, que fizesse um estudo e uma matriz do que pode e que não pode em cada país. E não fechava. Não fechava. A única coisa que eu tinha na minha mão ali de confiança é que o Japão tinha um acordo com Seychelles para colocar nessa tal prisão que era para os piratas. Então, eu imaginei comigo, nem falei para os meus oficiais, se eu prender o pirata, vou jogar ele no navio japonês, o japonês leva para Seychelles. Para acabar, para não escalar a crise. Porque ninguém vai querer receber o pirata, ninguém vai querer receber uma boca a mais para comer e sustentar ela durante sei lá quanto tempo. Essa é a razão. Agora, tem razões humanitárias envolvidas nisso, principalmente quando se trabalha com a ONU, e a gente tem que ter um pouco de tato para conseguir chegar lá. Mas aquele senhor lá, diretor do UNODC, ele deve estar fazendo isso agora. Ele criou um grupo de trabalho. Quando eu ainda estava lá, eu não terminei, evidentemente, meu sucessor que deve estar fazendo isso. Bom, chefe, é que nesse horário eu chego nas minhas considerações finais. Bom, como eu falei, é uma coalizão de vontades. Foi muito interessante trabalhar na CMF, porque a gente está acostumado com as coisas tudo preto no branco, né? E lá não é preto no branco, é cinza. Se o mandato do país não permitir, ele não faz. Nós chegamos a sugerir aos navios um reposicionamento, alguma coisa assim do gênero, e o navio fala assim, eu vou entrar em National Task, ou seja, eu estou pelas ordens da minha marinha e não da CTF. E o comandante podia fazer isso na discricionalidade dele, perfeitamente. Bom, como eu falei, uma área de 3 milhões de milhas quadradas de responsabilidade e, considerando que os nossos meios navais não estavam conseguindo, de maneira regular, identificar e combater a pirataria, como eu falei, todos juntos ainda somos fracos. Então, vejo como a solução para isso, aumentar o número de parceiros, principalmente a parceria com a Aeronavifor, que nos atende muito bem. Pena que eles têm 2 ou 3 navios, a gente tem 2 ou 3 navios, e aí fica assim. Mas é uma colisão de vontade, é assim que tem que se trabalhar. E qual o propósito da Marinha em mandar um Estado maior para o Bahrein? Bom, primeiro para ter conhecimentos de atividades de repressão à pirataria. A gente está pouco acostumado aqui a lidar com pirata. Na verdade, o que a gente lida aqui no Brasil é com roubo armado, porque ele é dentro do mar territorial. Aquilo não é pirataria. A pirataria tem que ser fora do mar territorial. Evidentemente, trabalhar num Estado maior, multinacional, dentro de um centro de operações marítimas, que é o DNA do Compass, né? Coordenar a interoperabilidade numa força-tarefa combinada, executar ritmo de batalha. Então, isso aí são experiências que todo o Estado-Maior angaria, inclusive a grande maioria deles hoje serve no Compass, transmitindo os seus conhecimentos que tivemos lá. Eu não senti necessidade, em momento nenhum, de embarcar no navio para ver em loco como estava algum tipo de situação. Porque eu conseguia controlar isso tudo do nosso MOC, né?
Maritime Operation Center. Conseguia controlar tudo. Comunicações, rádio, e-mail, internet, videoconferência, sabia a posição deles, passava dados de inteligência para eles. Muitas vezes, assim, atendemos eventos solas, só com e-mail. Bom, o outro item também que eu não tinha percebido nas vezes que fui para o exterior, mas era gratificante como o estrangeiro ele respeita o nosso soft power do brasileiro. Eu cheguei a fazer 3 viagens com o meu comandante, porque ele falou assim, não, você vai comigo. Aí fui para o Quênia, fui para Madrid e Seychelles. Oportunidade que eu tive, né? Então, isso aí é uma coisa que é notório, é notório. Eu não tinha percebido isso das outras vezes que fui para o exterior. Eles respeitam, e são todos os países, os 46. Eu nunca contei se eu falei com os 46, mas certamente com 11 eu falei. Isso é muito gratificante. E é uma força que a gente tem, um fator de força que a gente tem. A pirataria suprimida, mas não erradicada, é uma pergunta retórica. Ela não está suprimida e muito menos erradicada, diante dos problemas que a gente tem internos na Somália e externos no Oriente Médio. Eu, lamentavelmente, prevejo que agora em novembro a gente começa a ter casos de pirataria novamente. E eu me arrisco a dizer que o pirata vai estar mais forte, ele vai estar mais bem equipado, diante daqueles barcos que ele sequestrou na última temporada de Mar Bom. Então agora em novembro começa tudo de novo, eu acho. Espero que esteja enganado. Mas é muito difícil se enganar diante das mazelas que a Somália vive. E principalmente do conflito que ninguém sabe quando vai terminar. Diariamente, quase que diariamente, não os navios da força, mas navios mercantes eram alvejados por mísseis e drones. Quase que diariamente. A força fazia a proteção antiaérea deles. A maioria das vezes deu certo, a coalizão nunca foi atingida, mas a gente vive com esse risco. Tem valor de frete que aumentou mais de 100% para o navio passar no Mar Vermelho, para conseguir passar, né? Porque vai ter que entrar com a proteção privada armada, tem que ter escolta de navios da coalizão, então não pode passar a qualquer hora. Isso vai encarecendo o frete. E a gente vai ver isso no nosso bolso daqui a pouco, sem dúvida. Além disso, os navios optarem por atravessar o Cabo da Boa Esperança, isso aumenta incomensuravelmente o preço das mercadorias. O consumo de combustível vai às raias da loucura, né? Então, eu finalizo, Almirante Prado Maia, com a autorização do senhor, dizendo que o conflito no Oriente Médio ele desestabilizou todo o Oriente Médio e a minha área de atuação. Desestabilizou completamente. E eu não sei quando isso vai voltar, porque o pirata, ele não vai ser preso ou de uma hora para outra ele vai se tornar uma pessoa, um cidadão de bem. O que vai acontecer é ele migrar para outros crimes que estejam mais atraentes na época que isso ocorrer. E com isso eu encerro, agradeço a todos pela atenção, né? Bom, espero que todos tenham aproveitado a palestra do Almirante Antônio Braz. Duas observações aqui. A primeira, não é o termo que hoje em dia é meio palavrão, né, que é o tal do globalismo, é a globalização. O interesse do Brasil, a participação dele, não só esses conhecimentos operativos que ele... E um detalhe, não sei se você comentou isso, mas você não foi o primeiro comandante brasileiro, teve mais... Terceiro, teve mais 2 almirantes que comandaram lá também, então isso é uma acréscimo aí de informações operativas muito boas para a Marinha Brasileira. Mas eu estava ainda no serviço ativo, eu era comandante de operações navais, e eu fui visitar a Transpetra, um prédio ali na esquina de Presidente Vargas com Rio Branco, né, onde fica o centro de controle da Transpetra. E o presidente da Transpetra, na época, me trouxe esse pleito de a gente ter um pouquinho mais de atenção. A gente, na época, tinha um aviso navegante em vigor da Marinha Brasileira,
e que não reproduzia a área de alto risco. Você vê como é que a Marinha melhorou, né? Nós saímos, ficou melhor que essa pessoa mais nova. De ter atenção nessa área, e isso, inclusive, implica em frete, implica em seguro, para a Transpetro, como empresa, né? Então, ele me pediu essa atenção, e é um dado interessante, quer dizer, importante as consequências, os efeitos de coisas que parecem muito longe da nossa realidade, mas, como ele falou, o caso num petroleiro da Transpetro ser sequestrado e as consequências para o mercado brasileiro, né? E a segunda coisa, aí fica para a sua palestra lá no COM, eu já estava na reserva, e quando houve esse declínio da pirataria naquela área, que só no início falava muito do chifre da África, né, que é aquele canto ali, houve um aumento de pirataria no Golfo da Guiné. E aí, muito mais próximo da gente, e também afeta a Transpetro, porque a gente importa muito petróleo de Angola, e é uma área que tem um incipiente movimento vários países africanos, ou americano para variar, está certo, e eu acho que o Brasil tinha que também entrar nisso e aí usar os conhecimentos que a gente aprendeu do outro lado da África, trazer para o lado de cá, né? No Golfo da Guiné, e está perto da gente. Mas muito obrigado, eu queria lhe passar aqui um certificado de agradecimento aí do Clube Naval. Tem que olhar para lá para aparecer na fotografia. E também um livro de ouro do Clube Naval, para quem não sabe, eu faço propaganda, porque é obra do Almirante Okifuri, que está lá escondido lá atrás, mas esse é um livro que foi feito nos 200 anos da independência. O Almirante Palmer começou isso aqui no Clube Naval, houve uma série de artigos na revista do Clube Naval sobre a participação da Marinha nos 200 anos, com vários autores. O importante é que desses autores tem almirantes, comandantes, tenentes, aspirantes, guarda-marinha, academia, paisano, tem oficial da Marinha Portuguesa, do Exército Brasileiro e da Força Aérea. É um livro muito interessante. Aí o Almirante Okifuri consolidou isso num livro de ouro que houve na época dos 100 anos da independência. A iniciativa privada era mais patriota na época, ela que bancou o livro, e aí ele teve a ideia de fazer, eu sei que é um presente que você vai gostar muito, muito interessante. E o Clube Naval tem muito orgulho disso. E muito obrigado pela sua palestra e uma salva de palmas, Palmeirense.